Hoje, como eu falei, é dia de Super Bowl. Talvez vocês sejam um pouco fanáticos de estarem aqui na igreja, não é verdade? Aos olhos do mundo, somos fanáticos. Dia de Super Bowl. Mas o que é mais importante? O que te dá prazer eterno? Nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor Jesus, amém? Amém. Agora, quando me chamaram para pregar sobre missão, e a primeira coisa que eu pensei é por que já dizemos que enviar missionários é uma missão? Por que chamamos missionários aqueles que vão de missionários? Poderia ser usado qualquer outro nome, mas por que missionários? Então eu busquei o significado da palavra missão, e diz assim: é uma incumbência que alguém deve executar, a pedido ou por ordem de outrem. É um encargo, é uma incumbência, é um pedido ou ordem de uma outra pessoa, é um encargo. Então, quem será que nos deu esta missão? Quem foi que ha dado à igreja a missão de pregar o Evangelho? Existe na Bíblia um versículo chamado de Grande Comissão. Ele é conhecido como a Grande Comissão. E comissão já significa o quê? Ato ou efeito de cometer, de encargar ou de incumbir. A Grande Comissão nós encontramos no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse assim, e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a quem, irmãos? A toda criatura. A comissão foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A comissão foi entregue diretamente por aquele que você chama de Senhor, por aquele que você chama de Rei, por aquele que você chama de General, de Deus. Pessoalmente, ele não enviou um anjo, ele não enviou um profeta, ele fez questão, devido à importância da mensagem, de entregá-la pessoalmente. Isso depois de já ter ressuscitado, ele, em uma de suas últimas vezes de aparição à igreja, ele entregou essa missão. Agora, por que a missão é tão importante para Deus? Porque como é que Deus vê a missão? Será que Deus realmente, a gente fala que Deus tem um coração missionário, será que Deus tem realmente esse coração? Será que Deus ama a missão? Geralmente nos cultos de missões você vê vídeos de locais remotos, de necessidades. Você vê nos cultos de missões, você vê, é até interessante, assim, os pastores, os pregadores trazem vídeos da necessidade nos diferentes países, a escravidão, e é muito interessante, mas hoje eu queria fazer algo diferente, porque tenho certeza que nos próximos meses isso ocorrerá. Hoje eu queria que nós analisássemos na palavra a importância da missão. Vamos? Amém. Eu abaixei já, mas... E podemos ver o exemplo de Deus no versículo que é conhecido como o versículo central da palavra de Deus, que está em quê? João o quê? Olha, João 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repara que o versículo central, como alguns chamam da Bíblia, o versículo chave, ele começa dizendo que Deus amou, e depois que Deus deu, Deus entregou. Deus amou não aos crentes, Deus amou não aos judeus, Deus amou não a Israel, Deus amou não aos justos, Deus amou não aos bonitos, não aos educados, não aos reis, não aos ricos, mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo inteiro, o mundo inteiro. Ele não fez discriminação no seu amor, ele não poupou o seu amor. E aí, depois de amar, ele enviou o seu Filho para morrer no lugar daqueles que ele amava.
Ou seja, morrer no lugar de toda a humanidade. Missão é uma ordem aos que amam a Deus. Quando ele disse ide, ele não estava pedindo, ele não estava aconselhando, ele estava como general ordenando: ide. Ao seu exército ele disse: ide. Vocês vão em todos os lugares e pregarão o evangelho. Missão é uma ordem aos que amam, aos que amam. Não é um conselho, é um pedido. Se você ler em João capítulo 16, versículos 15 e 17, até 17, você vai encontrar uma passagem bem interessante que diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonás, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Depois tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonás, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe ainda a terceira vez: Simão, filho de Jonás, amas-me? Simão entristeceu-se porque ele perguntava pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Por que será que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava? Será que Jesus desconfiava do amor de Pedro? Será que Jesus não estava muito seguro? Esse aí foi aquele que me negou 3 vezes, então agora 3 vezes ele vai ter que me confessar. Será que era somente isso? Talvez, mas será que era somente esta razão? Eu não creio. Eu não acredito que Jesus duvidasse. O que eu creio era que Jesus estava dizendo que se você me ama, se você ama o Pai, você vai apacentar as ovelhas, vai cuidar dos meus cordeiros. Se você ama o Filho, você vai apacentar as minhas ovelhas, vai cuidar do meu povo. Se você ama o Espírito Santo, você vai apacentar as minhas ovelhas. A maneira pela qual você demonstra o amor a Deus é servindo ao seu próximo, cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho, cuidando de almas. Quando você se converte-se para servir ao seu Senhor. Se você ama, você tem que estar pronto a obedecer. Todo mundo aqui gosta de dizer que ama a Deus. Quem é que ama a Deus? Todos nós levantaríamos a mão se eu perguntasse. Eu amo a Deus. Será que obedecemos a Deus? Será que estamos dispostos a obedecer a Deus? Quem é a prioridade na nossa vida? O que temos como valor principal? Será que amamos de verdade? Jesus disse em São João capítulo 14, versículo 15, que se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Simples. Se ama a Deus, se obedece. Quem ama tem prazer em servir. Quem ama gosta de servir. Você vê um casalzinho novo, o rapaz todo tempo que está lá na porta da casa para ver a noiva, porque está apaixonado. Quando se casa, quer levar café na cama, quer levar flores, não é verdade? A mulher quer encontra a casa bonitinha, quer comidinha prontinha, não é assim, irmãos? É ou não é? É ou não é, irmãos? Quem ama gosta de quê? De servir. Pelo menos eu sou assim, e eu conheço pessoas assim. Quem ama gosta de servir, tem prazer em agradar a pessoa amada, tem prazer em obedecer, em cuidar, em proteger. Jesus disse que se nós amamos, nós obedeceremos. O amor, ele é mostrado através do ato de obediência. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Se você ama a Deus, você está pronto para cumprir com a obra missionária do Senhor.
Porque para fazer missão tem que haver entrega. Missão não se faz simplesmente com palavras, com sonhos. Oração é importante, mas missão, para se fazer missão, tem que ter entrega. Missão é a tarefa suprema da igreja. É um mandamento que Deus deu para a evangelização do mundo. Jesus jamais ordenou que a igreja construísse estádios, construísse hospitais, construísse ginásios, templos gigantescos. Mas ele, não estou dizendo que não se possa fazer essas coisas, mas ele ordenou que a igreja pregasse o evangelho a toda criatura, em todas as nações. E ele nos deu o exemplo. Depois de vir ao mundo, Jesus não parava. Se você ler lá Marcos 1,38, fala assim: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso hei vindo. Jesus não parava. Jesus, ele tinha nele uma urgência de levar a palavra, uma urgência de levar a luz do evangelho a toda criatura. Muitos de nós, quando nos convertemos, encontramos uma igreja bonita, confortável, e queremos estar sentadinhos sendo alimentados. O pastor Joseph Smith, Oswald Smith, perdão, ele é um pastor canadense de 1900 e pouquinho. Ele, em 1928, ele começou a Igreja dos Povos, acho que em Ontário. E ele dizia uma coisa: para ele, para esse pastor, missões é mais importante do que evangelismo. Missões mundiais é mais importante do que evangelismo. E ele citava o exemplo: imagina você, se na multiplicação dos pães, quando todos estavam famintos, Jesus mandasse que os discípulos, mandou que todos se sentassem em fileiras, digamos, de 50 pessoas, 100 fileiras com 50 pessoas. E aí Jesus multiplicasse o pão e entregasse os discípulos. E os discípulos fossem na primeira fileira e passassem, entregassem o pão. E quando chegasse no último da primeira fileira, já tinha acabado aquele, ele voltasse para entregar mais pão para esse. E depois, novamente, o que ia acontecer com os que estão na segunda, na terceira e na 100ª fileira? E eu ficar, o que está acontecendo? Nós estamos famintos. E já pela terceira ou quarta vez vocês estão servindo esses que aí estão. Não é verdade? Pela quarta ou quinta vez estão aqui. Aqui nos Estados Unidos o evangelho é pregado com abundância, mas existem locais do mundo onde não se pode nem sequer falar de Jesus, porque a igreja se omitiu na função de alcançar os povos. Hoje há perdido espaço, e hoje a dificuldade é maior. Missão é o objetivo da igreja. Temos que ter uma visão missionária. Se você ama Deus, você é um missionário. Deus era um missionário, Jesus era um missionário. E existem duas maneiras que nós podemos, como igreja, ser missionários. Uma é indo e a outra é enviando. Você já reparou que se tivéssemos numa guerra nesse país, os seus filhos seriam convocados para se alistar no exército? Talvez você, que é de uma idade mais jovem, seria convocado para alistar. Não teria opção se quiserem ou não. Você teria que se alistar e participar desta guerra. Nós estamos numa guerra espiritual, e a nossa guerra não é por petróleo, não é por ouro, não é por prata, não é por terra. A nossa guerra é pela salvação de almas. Deus precisa de soldados que estejam dispostos a se levantarem e dizerem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pessoas que amem as almas que estão se perdendo, pessoas que amem aqueles que estão nos campos mais remotos e que nunca provaram do pão da vida. Quantas vezes no último mês você é intercedido, orado pelos missionários que estão nos campos? Quantas vezes no último mês você é parado para pensar nas pessoas que estão morrendo diariamente sem conhecer a Jesus Cristo? Pessoas que estão morrendo diariamente sem nem nunca ter tido a oportunidade de saber que Jesus Cristo as ama. O que você ha feito por elas? Ele nos deu o exemplo, ele foi. Se tivesse uma guerra, você iria. Mas como igreja, nós somos o exército de Deus.
E como exército de Deus, temos que estar aptos para toda boa batalha, preparados para combater o bom combate. Paulo dizia: um combate. A igreja tem que estar lista, pronta, preparada para combater o combate de salvação de almas, para alcançar o terreno do inimigo, recuperar aquilo que foi perdido. E no entanto, ficamos descansando, confortáveis, porque já somos salvos. Oh, glória a Deus! Mas para que fomos salvos? Por que estamos aqui ainda? Qual o propósito de você estar aqui? Existem duas maneiras, como eu disse: indo ou enviando. Deus tem levantado pessoas prósperas, Deus tem chamado e Deus vai continuar prosperando a sua igreja e os seus servos. O problema é que muitos dos que são prosperados não entendem por que são prosperados. Pensam que são prosperados para poder desfrutar de uma boa vida, para poder desfrutar de um conforto maior, e se esquecem de que foram prosperados pelo Senhor, e que tudo que tem, tudo que possuem, foi porque Deus deu, e que tem um compromisso maior ainda com aqueles que estão necessitados de receber o Evangelho. Deus precisa dos que descem a campo de batalha, tanto como Deus precisa dos que guardam o mantenimento, o suprimento para os que vão à batalha. Nenhum exército vai 100% à batalha, ele tem a retaguarda, não é verdade? Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Repara que parece que Paulo vai de trás para frente, né? Ele chega lá do indivíduo. Como é que ele vai crer? Como é que ele vai clamar se ele não crê? Porém, como que ele vai crer se ninguém pregou para ele? E como é que vai pregar? Como é que ele vai pregar se ninguém foi enviado? E como, se não tiver quem envie, se não tiver quem mantenha, como alguém vai poder ir? Como? Como pregarão se não forem enviados? Quantas pessoas eu conheci que desejavam, tinham um chamado missionário e nunca foram? Sabe por quê? Porque não havia igrejas, porque não havia homens e mulheres de Deus que estavam dispostos a cooperar no envio desses indivíduos. Eu não estou falando que pessoas que queriam vir, eu quero ser missionário em Nova York, de conversível, falando assim: Jesus te ama, Jesus te... Não, pessoas que queriam ir lá para a África, pessoas que queriam ir para a janela Tenfore, pessoas que queriam ir para a Índia, pessoas que queriam ir para os países árabes, e não foram porque não tinham recursos, porque a igreja estava muito ocupada embelezando. Para que fomos chamados? A conclusão é que eu chego é que ir é tão importante como manter ou enviar. Talvez você diga: pastor, eu não tenho chamado, eu não tenho chamado para ser missionário ou missionário. Mas você tem chamado de participar da obra de salvação. Você tem esse chamado. Mais do que você tem essa ordem de participar da obra de salvação. Como pregarão se não foram enviados? Como serão enviados se não tem recursos? Olha o que o salmista Davi fala em 1 Samuel capítulo 30, verso 23 e 24. Repara que importância que ele dá. Abra a sua Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 30, versículos 23 e 24. Diz assim: quando Davi vinha da batalha, ele tinha como 200 homens que estavam muito cansados para descerem ao campo de batalha. Então, quando ele foi à batalha com o restante dos seus soldados, esses 200 homens ficaram na retaguarda, guardando o mantenimento, guardando as bagagens, guardando a provisão.
E aí Davi foi com os demais, talvez os 400 homens, ao campo de batalha, e venceram, e agarraram o grande despojo desta batalha. Quando eles voltaram, os 400 que foram à batalha falaram: ó, esses que ficaram aí, eles não vão receber do despojo não, porque eles não desceram lá com a gente, eles ficaram aqui guardando a bagagem. Eles não têm direito, eles podem até recuperar o que era deles, porque o inimigo antes tinha invadido, mas eles podem até levar suas esposas, mas o despojo, a riqueza que trouxemos do campo de batalha, é só entre aqueles que foram ao campo de batalha. Olha a resposta de Davi. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que descerem a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Em outras palavras, diante de Deus, a recompensa do que vai à batalha é a mesma do que fica com a manutenção, com a intercessão, com o sustento, porque aquele que vai à batalha só pode ir porque alguém pagou a passagem, só pode ir porque alguém pagou pelo alimento, porque alguém criou condições. E se você não tem chamado para ir, pelo menos se disponha para contribuir. Ou você vai e precisa-se muito dos que vão, ou você se dispõe a contribuir. Deus não deu opção em missão à igreja. Deus não falou se a igreja, se você se converteu, meu filho, se você quiser. Não! É que nem a obra de evangelizar. Você pode falar: ai pastor, eu não sei evangelizar, eu não tenho esse dom. Eu falei: irmãos, você sabe falar? Se você chega no supermercado e está lá na etiqueta, lá o quilo da carne, a $5 o quilo, a libra, né? A $5 a libra. E você chega no caixa, a mulher te cobra $15 a libra. O que você faz? Ah, eu reclamo. Então você sabe falar com o estranho? Quando te interessa, você sabe abrir a boca para lutar pelos teus interesses. Não é verdade? Quando você tem uma paixão, você... Peraí. Você é capaz até de descer o nível, não é verdade? E gritar. Mas para falar que Jesus ama, você tem vergonha? Se fosse do teu interesse, né? Mas como é interesse de Cristo, você não está nem aí. Pode ser que você não tenha a unção de um evangelista. Um evangelista pode chegar aqui, pregar a palavra e 100 pessoas se converterem. Mas você tem o chamado para evangelizar, tendo a unção ou não tendo a unção. Talvez você vai conquistar um, mas Deus te capacitou e vai requerer aquilo que Ele pôs na sua mão. Não importa se vem 100 ou 1, se você não tem, eu tenho. A ordem é pregar a palavra. Ide, nossa Jerusalém é Houston, mais especificamente gay. Mas temos que alcançar o mundo, temos que alcançar os 4 cantos da terra. Missão é uma ordem. Sabe por quê? Porque existe necessidade. Existe necessidade. Em João 4,35, Jesus fala assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os olhos e vede até as terras, que já estão brancas para a ceifa. Por dia, meu amado, morrem quase 150 mil pessoas. Maracanã cabe o quê? Hoje 60, 70 mil. Uns 2 Maracanãs lotados de pessoas por dia, a cada 24 horas. A cada 24 horas. Desde que começamos esse culto há 1h30 atrás, talvez milhares de pessoas tenham morrido em acidentes. Pais de famílias deixaram seus filhos, filhos deixaram seus pais, levados e ceifados por um inimigo comum que todos temos, a morte. E uma grande maioria dessas pessoas não conhecem a Jesus.
morreram sem conhecer Jesus. Quando eu era recém-convertido, eu trabalhava no Banco Bradesco. Eu tinha uns 19 anos, 20 anos. Eu era gerente de cobrança, desconto e financiamento do Bradesco. E tinha uma grande empresa do Rio de Janeiro, da minha agência, era a maior cliente. E eu lidava diretamente com a filha do fundador, dos 3 irmãos que eram donos da empresa. E essa mulher tinha 30 e poucos anos, uma mulher muito bonita, muito gente boa, muito simpática. E um dia eu pensei, cara, eu vou falar de Jesus para essa mulher. Mas eu pensei, a mulher é rica, bonita, jovem, ela vai me botar para correr, vai criar problema. Ela não vai nem querer saber de Jesus. Uma semana depois o banco entrou em greve, e foi uma greve de 1984, uma coisa assim, que durou 9 dias. Quando nós voltamos da greve, sentei na minha mesa, a primeira coisa que eu fui fazer é dar atenção ao meu melhor cliente. Chamei a empresa e descobri que aquela senhora tinha se suicidado, com 30 e poucos anos. E eu senti de pregar para ela, e eu me calei. E até hoje isso me dói. Até hoje isso me dói. Passaram-se décadas, mas eu nunca esqueci dessa senhora. Eu podia ter salvado, eu podia ter falado de Cristo para ela. Quantas pessoas já passaram pela sua vida? Quantas pessoas já estudaram com você? Já trabalharam com você? Já riram com você? Já desfrutaram de horas de companhia com você? E você se omitiu de falar de Jesus para ela. Talvez porque você tenha pensado como eu, isso aí não precisa. Olha quanta alegria. Olha, tem tudo. Nada preenche o coração do homem a não ser Cristo Jesus. Amém. Existe uma necessidade. A igreja evangélica já foi forte no norte da África. Dali saíram muitos dos pensadores, dos patriarcas da igreja atual, no norte da África. Porém, devido às discussões teológicas, porque procuraram crescer dentro dos seus templos, dos seus santuários, pararam de pregar o evangelho. Hoje, o norte da África está perdido. Porque perderam a visão evangelística e missionária. Hoje, o norte da África é um local fechado, onde não se pode pregar o evangelho, onde aqueles que confessam a Jesus são decapitados, mortos, as suas mulheres violentadas. Sabe por quê? O dia já foi nosso, mas porque a igreja parou de caminhar, parou de seguir adiante. Quase 100% do norte da África está perdido. Judas capítulo 1 versículo 23 fala assim: salvai-os arrebatando do fogo. Quando você prega o evangelho para alguém, quando você envia alguém para pregar o evangelho, você está salvando almas, dando a oportunidade de que pessoas sejam arrancadas das garras de Satanás. É amor, é paixão pelo teu Deus, que foi capaz de entregar e sacrificar o seu próprio filho para salvar a tua alma. A igreja não pode parar. Essa igreja não pode parar. Missão está no coração de Deus. Temos que enviar, temos que ir, temos que fazer campanhas, temos que pregar na nossa vizinhança e temos que pregar nos confins da terra. Mas temos que seguir adiante. Não podemos parar. Você não foi chamado para estar sentado no banco. Você não foi chamado para estar simplesmente vindo aqui no horário do culto e simplesmente você foi chamado para participar desta obra, para ser um membro ativo da obra do reino de Deus. A igreja não pode parar, você não pode parar, porque se pararmos, vai acontecer o que aconteceu com a África do Norte, norte da África.
A igreja tem que perseverar, seguir adiante, levantar, preparar, treinar, enviar, amar, interceder, orar, clamar, sustentar e manter continuamente. Porque a nossa luta não é pelo conforto, não é por uma casa maior, não é por um carro melhor. A nossa luta é pelas almas. A morte é democrática, ela leva a todos. O inferno tem uma seleção. Quem não tem Cristo, ele agarra. Temos que libertá-los. Ezequiel capítulo 3, verso 17 a 20. Eu faço questão de ler esse texto porque você é uma atalaia do Senhor, amém? Olha o que o Senhor fala em Ezequiel capítulo 3, verso 17. Diz assim: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra. Você está ouvindo a palavra hoje, amém? Amém. E tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Nós temos que avisá-los. O tempo está acabando, Jesus está voltando, a igreja necessita caminhar, a igreja necessita prosseguir, e tu da minha parte os ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Olha que coisa pesada, irmãos. Olha que coisa séria. O seu sangue da tua mão eu requererei, da mão daquele que ouviu a palavra. Versículo seguinte: mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e tu e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em minha memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. É coisa séria, irmãos. É coisa séria. É coisa séria. Deus te chama para ser participante, não espectador. Espectador você é do Super Bowl, mas do reino, da obra do reino de Deus, você é participação ativa. Os anjos estão olhando e vibrando pelo sucesso da igreja. Como igreja, nós estamos em batalha, estamos em guerra, e temos que perseverar e perseguir e continuar até o dia em que o céu se rasgar do oriente ao ocidente e o Filho do Homem descer nas nuvens com poder e grande glória. Amém? Amém. Até o dia que Ele nos levar, primeiro no arrebatamento, né? Depois vai vir outro grupo que vai fazer, mas até esse dia nós temos que levar a palavra de Deus. Missão é uma ordem aos que têm a função de preparar o caminho do Senhor. Você sabia? Falando sobre os 144 mil judeus, algumas pessoas falam, isso aí vai acontecer quando os judeus... Amados, isso é muito comodismo. Nós somos milhões que temos a palavra, temos liberdade para pregar a palavra, e estamos esperando deixar essa responsabilidade para os 144 mil, numa época em que o anticristo estiver dominando e perseguindo e matando aqueles que creem. É muito comodismo. Nós temos que levar a palavra agora. Olha o que fala Marcos 13, versículo 10. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. O que me parece é
Eu lembro sempre da história de João Batista. A Bíblia fala que João Batista foi aquele homem que preparou, está em Isaías 40, versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. João Batista foi aquele que falou: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou ele disse também: aquele que vem após mim é maior do que eu, e não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Porém agora, João Batista pregava no deserto, João Batista pregava anunciando a vida do Cordeiro. Hoje a igreja está no deserto, o mundo é um deserto espiritual. As pessoas cada vez estão mais contaminadas com o mundo, mais e mais se afastando do Senhor. Alguns dentro da igreja não conhecem o Senhor da igreja. E nós somos o João Batista dos dias de hoje, que temos a obrigação, temos a responsabilidade de preparar o caminho do Senhor, anunciar que o seu retorno é breve, anunciar que Ele virá com grande glória, que Ele virá para reinar sobre o milênio e reinar depois sobre o século dos séculos. Você tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade não é dos pastores somente, não. Essa responsabilidade também é sua, porque você é servo do Senhor, porque você é serva do Senhor. A igreja tem a função de pregar no mundo, que é um deserto espiritual, anunciando a segunda vinda do Senhor. Jesus está voltando. Ele vai voltar fazendo você a sua parte ou não. Fazendo você a sua parte ou não. Deus vai levantar quem faça. Mas Ele vai voltar, porque a palavra dEle é fiel e verdadeira. Porém tem uma coisa. Tem um versículo na Bíblia que fala na grande festa. Está em Deuteronômio 16:16. Ele diz assim, no dia da grande festa, no finalzinho do versículo ele fala assim: e ninguém se apresente de mãos vazias diante de mim. Queria que você olhasse para a sua mão neste momento. Olha para a sua mão. Veja que fruto que você tem. Através dos anos que você conhece ao Senhor Jesus Cristo, qual fruto que você produziu? Se você encontrasse a Jesus hoje, que fruto que você produziu? Quem que foi impactado pelo seu testemunho? Quem foi impactado pela sua vida? Com as suas contribuições, o que foi alcançado? Será que você passou aqui no mundo todos esses anos conhecendo a Jesus e vivendo entre o mundo e a igreja, e mundo e igreja, como se fosse um carnaval, uma festa? E se esqueceu de que vamos dar conta do que o Senhor fez por nós e o que Ele nos entregou? Você hoje tem o Espírito Santo de Deus, você tem a palavra de Deus na mão, o que você faz? Está na hora de crescermos, irmãos. Amém. Está na hora de nos levantarmos como igreja, para assumirmos um compromisso com o Senhor, de que a visão missionária não é somente do pastor, a visão missionária é minha, a visão missionária tem que ser sua, a visão missionária é nossa, porque a visão missionária é de Deus. Amém. É de Deus. O que você tem feito do reino de Deus? Eu falo para vocês, sabe, eu tenho, na minha história, você tem uma tristeza, como servo do Senhor. Eu não era pastor, eu era jovem. Foi a tristeza desta senhora. Eu penso, eu não sei, como eu pude ser tão negligente, tão sem amor, pensando que, porque tem riqueza, porque tinha recursos, era uma pessoa feliz. Se fosse assim, o suicídio, o maior índice de jovens que se suicidam são em países ricos. Dinheiro não traz felicidade. Se dinheiro não tivesse felicidade, nenhum rico se mataria, não é verdade? Os ricos não precisariam usar drogas. E, no entanto, são os que mais usam, buscando felicidade. Eu deixei de pregar para aquela mulher e ela se matou. Isso eu reconheço, foi um erro meu. Tento todo dia me redimir e estar atento, estando atento
na rua onde for, para não voltar a cometer o mesmo erro, que eu já fui perdoado pelo Senhor. Mas não posso mudar mais a história daquela mulher. Eu podia ter mudado. Você, no seu trabalho, no seu colégio, na sua casa, você pode mudar a história de alguém ainda hoje. Essa oportunidade que você tem hoje, você pode não ter amanhã. Então aproveite-a muito bem. Aproveite-a logo, porque não sabemos o dia e não sabemos a hora. Não sabemos. Pode ser que amanhã seja tarde demais. Amém? Em nome de Jesus, eu quero convidar você a fechar os seus olhos uma vez mais. E se você entende que missão é realmente algo importante, porque se você compreende que o Evangelho é algo sério, é algo necessário, impactou a sua vida, e você tem que, de alguma forma, entender que as pessoas precisam desse Evangelho. Eu louvo a Deus, como eu disse no começo, pela pessoa que pregou na minha família, porque, irmãos, eu era oprimido, consagrado em bruxaria, vendo espíritos, demônios saindo do meu corpo, com enfermidades, opressões, quase morrendo, mas porque alguém amou a Deus o suficiente para me amar, e veio à minha porta, e tocou na minha casa, e pregou o Evangelho de Jesus. Hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. Você ama realmente a Jesus? Você ama realmente a Jesus? Você ama realmente a Jesus? Ele disse: se você ama, você cuida das minhas ovelhas. Se você ama, você apacenta o meu rebanho. Se você ama, você vai cuidar das minhas ovelhas. Não é para vir para a igreja para reparar, ou para reclamar, ou para murmurar, ou para fofocar, ou para criar contenda, para gerar divisão, ou para cobrar qualquer coisa. Nós viemos aqui porque nós amamos ao Senhor e queremos servir ao nosso Rei. Queremos nos curvar diante dele e dizer: Senhor, tu és o nosso Rei. Queremos servir a tua causa, servir a tua obra, em nome de Jesus. Onde você está? Talvez você diga: poxa, tantos anos e eu não tenho nenhum fruto. Tantos anos eu nunca preguei a palavra de Deus. Já reclamei no supermercado, é verdade. Já reclamei quando tentaram me enganar, mas sempre pensei que não te sabia falar do Senhor Jesus. Mas hoje você sabe que você pode falar. Peça perdão ao Senhor nesta hora. Peça perdão ao Senhor por todas as falhas do passado, por todo o momento de omissão, todas as vezes que você se omitiu como servo de Deus e deixou de fazer o que tinha que ser feito. Peça perdão ao Senhor neste momento. Diga: Senhor, eu me coloco na tua presença, Senhor. Eu quero começar sendo um missionário na minha casa. Eu quero começar sendo um missionário no meu condomínio. Eu quero ser um missionário no meu supermercado. Eu quero ser um missionário na minha vizinhança. Eu quero ser um missionário na minha família. Eu quero ser um missionário na minha igreja. Eu quero ser um missionário no confim da terra, através dos meus mantenimentos. Em nome de Jesus.